Vamos usar um exemplo real. Temos uma manada de búfalo, né? Isso. Tá, uma manada de búfalo sendo atacado por um grupo de leões, tá? Esses leões são o pecado, tá? O búfalo que morreu de causa natural, aí sim foi por conta de Deus. Sim. Seria mais ou menos assim? Isso aí, mas lembrando que, bom, você já deve ter visto, né? Os búfalos atacando leões, né? Sim, defendendo, sim. Defendendo para defender o quê? Defender a sua manada. E principalmente o mais fraco, né? Que é sempre o que está doente ou o filhote, né? Isso aí. Sim. Então é isso que nós nos referimos, sabe? Sobre nós, como uma manada, um ajudar o outro. Tanto que quantas vezes ali nós já tivemos casos assim, por exemplo, um legendário e fazer uma mudança. Todos os legendários lá para ajudar. Entendeu? Tá passando por alguma dificuldade. Os legendários irem lá para ajudar. Na enchente agora do Rio Grande do Sul foi um dos grandes exemplos. Né, que foi quando os legendários se reuniram, nós mesmos como legendários nos reunimos, nós fomos ali, né, para o Rio Grande do Sul, a gente levou comida, levou água, a gente ajudou a fazer limpeza, a gente entrou nas cidades, né, aqui mais para cima, aqui na região, Vale do Taquari, no Vale do Taquari, né, a gente foi ali, a gente conseguiu ajudar, tudo como o quê? Unindo-se como legendários. Levamos caminhões de mantimento, de roupa, né, que a gente foi lotando e mandando. Né? Por quê? Porque é a união que realmente vai fazer a força. E além de nós termos os nossos grupos de WhatsApp, muitas vezes, né, a pessoa simplesmente ter a ação de pedir uma oração, sabe? Dizer assim, ó, hoje não estou legal, vou voltar indo fazer uma entrevista de emprego, ou nesse dia aqui eu tenho um desafio aí de um contrato que eu vou estar fechando, se vocês puderem orar por mim. E ali no grupo já o pessoal já parar e dizer, ó, vamos parar agora aqui, nós vamos fazer uma oração especial para o nosso irmão. E a gente faz essa oração. Então é um apoio físico, um apoio emocional e um apoio espiritual também que a gente acaba dando para os nossos irmãos de manada. Uma outra questão que levanta-se também paga-se para ser um legendário? Paga-se para participar, tá, né, do evento. Mas muitos se falam de valores astronômicos. Porque o pai do Neymar participa, o cidadão não sei das quantas lá participa. Existe isso? Então, o que acontece? Não existe um bilhete diferenciado para o nível social da pessoa. Assim como nós começamos aqui no início da conversa, que todo mundo é um número já sendo legendário, se o pai do Neymar fosse algum dia servir, que não sei se ele já serviu em alguma montanha, ele não vai ser o pai do Neymar lá. Ele vai ser o número que vai estar estampado no boné dele ou na camisa. Ele vai ser tratado assim. E mediante a todos os tops também que a gente já participou e que a gente já viu e que a gente já tem estado em conexão com outras pessoas, é um valor único para todas as pessoas, não tem diferenciação nenhuma em nada disso. Não importa se o cara é dono de uma concessionária ou ele tem uma quitanda ali. Não interessa, é o mesmo valor. Tá. Certo? É o mesmo valor para todos. E esse valor é para quê? Esse valor é para cobrir todos os custos que vai ter para proporcionar isso. Custo de logística, custo de transporte, custo de alimentação, que envolve, né? Você imagine-se agora, você numa pista aí de dezenas de quilômetros, você tem que fazer a manutenção dessa pista. Quase largou, você tem que receber essas pessoas, né? E aí você pegar e ter que manter isso. E não só manter no dia do top, mas manter durante todos os meses para que ela também não se deteriore. Né? Então, existe um custo em cima disso. E ela tem algumas situações específicas, a gente não vai chamar de dizer que é um morro, que não é, mas assim, vamos lá, nós temos usar um exemplo prático, um autódromo. O autódromo ele precisa de manutenção todo ano para ter uma corrida uma vez num final de semana, digamos assim, Fórmula 1, ou Stock Car, ou Fórmula Truck. Também é necessário essa manutenção da pista? E ela tem alguns pontos específicos? Esse ponto aqui é para determinada ação, esse ponto aqui... Sim. Desde a chegada, cada trecho da pista já é pensado para aquela atividade.
Ah, tá. Então, do primeiro dia, quais são as específicas, do segundo dia, quais são as atividades específicas, no terceiro dia, quais são as atividades específicas. Tudo é pensado, né, e construída mediante os desafios corretos e tudo aquilo que precisa, cada área. E até por questão, falando assim, é a natureza, né? A gente Sim. tá ali, então, tipo, tem uma árvore que vai cair, vai ter que ir lá limpar o local, né? Tipo, vai ter que fazer a manutenção de roçada, vai ter que, então, tudo tem um custo, né? Tem diferenciação mínima de valores entre uma pista e outra, Isso. né? Tá. Tipo assim, quem sabe às vezes uma pista tem um acesso mais fácil, não precisa levar uma máquina, não precisa fazer essas questões assim, né? Mas esses valores astronômicos assim Que o pessoal fala de 81 mil. 80, tem aquela manchete de 81 mil, né? Mas vamos pensar assim, já que a gente falou, vamos falar do pai do Neymar, né? O cara sai aqui do Brasil, ele fez lá nos Estados Unidos, então ele não viaja numa classe econômica, então deve ter sido o custo dessa passagem de ida e volta, quantos dias ele foi antes para estar lá, que hotel que ele ficou, né? Daí a gente vai converter uma inscrição lá nos Estados Unidos de $1.500, $2.000 para o Brasil, a conversão é inviável, né? Então eu, Alex, creio Quais que equipamentos que ele comprou para ir na montanha? porque tem, né? Porque tem ele não isso, pegou né? a mesma barraca que a gente pega, né? Tá, vamos lá, vamos entrar Tipo, na... tem gente que sobe, agora que você vai, né? Tem gente que sobe com bote 7 léguas, tem gente que sobe de tênis e tem gente que compra um tênis de montanha de $2, $3 mil. Como é que é? O Columbia. Isso aí. Mas vamos lá. Como é que é, então, a indumentária? Pode-se falar da indumentária? O Então, que é? a partir do momento que você realiza a tua inscrição, você recebe o kit da montanha. Tá. A descrição do que é o kit da montanha, o que você precisa levar. Tá, vamos São lá, algumas equipamentos coisas básicos. Algumas coisas simples, vamos lá. Uma barraca Isso. ou um saco de dormir? Isso. Não necessariamente precisa ser barraca, pode ser um saco de dormir. Equipamentos básicos, né? Saco de dormir, barraca, um poncho ou uma capa de chuva. A gente sempre pede para levar pelo menos 2 calçados, não coloca que tipo de calçado tem que levar. Um bastão para caminhada, que serve, Um bastão né? como que eles fossem de Tipo um cajado. neve, Isso, um bastão de caminhada. Talco para você, né? Porque às vezes a pessoa é um pouquinho, né? Um pouquinho mais fora do peso, né? Pode se assar mesmo, né? Tá. Então pode levar um talco, uma pomada. Se a pessoa toma algum tipo de medicamento, para já dizer ali qual é o tipo de medicamento Que ela precisa levar, que ela tomar, precisa que é contínuo. levar, né? Todas essas coisas são esses detalhes. Um boné ou um chapéu para colocar na cabeça, Esse boné vem só no final. Vem só no final, né? Então para ele levar questões básicas de um acampamento. Tá. A honraria final é a camisa e o boné. Essa é a coroação. Tá. E ela é feita um evento? Pode-se falar? É feito assim um momento, né? Aham, com a um família momento do... que é a entrega, dizendo assim, ó, você conseguiu, você conquistou. Tá. Né? E ela no topo ou é com a família embaixo? Não, daí isso aí a segredo. pessoa já chega, já pronto, né? Já chega ali para celebrar com a camisa, já com a sua formatura já feita. Ah, tá. Ela chega já para ser recepcionada pela família, com a mulher, filhos, cachorro, papagaio, o que for. Ela já chega... Já fardado, com boné na cabeça, já tudo certo. Que legal. Só para a família receber. Né? E como é que vocês veem essa questão, pastor Alex? Falam-se tantas coisas, né? Como é que vocês veem isso? Vocês dão risada? A gente dá risada porque 99,99% de todas as pessoas que a gente vê falar nunca subiu a montanha. Então não sabe. E às vezes, sabe, às vezes a pessoa volta da montanha, volta tão empolgado com aquilo porque ele pensa que vai mudar o mundo. E o que eu vi muitos homens se ofenderem é porque alguns chegavam assim e diziam, não, você precisa aprender a ser homem, você tem que ser legendário para aprender a ser homem. Não, o legendário não ensina ninguém a ser homem, sabe? O legendário só vai colocar em você algumas ações que você precisa mudar. Então, muitos já se ofendiam por isso.
sabe? E até algumas mulheres vinham e diziam assim, já dizia até pro marido, não, eu não quero, porque você já é homem, você já está certo, já está tudo bem, não precisa fazer isso. E foi trazendo esse, quase que uma palavra até estranha de dizer, né? Mas um ranço, assim, né? De tanto que se falava que para você ser alguma coisa tinha que ser um legendário. Então, muitas vezes, alguns falaram demais, e não é isso, sabe? A essência do legendário não é essa, a essência do legendário é você encontrar a sua verdadeira versão. Aquilo que Deus programou você para você ser. E quando você chega ali, você entende todas essas coisas. Muda alguma coisa, tem gente né, que fala tanta coisa, mas não, na verdade, não é nenhuma ministração diferente, não é nenhuma palestra diferente, não é nada disso. É uma percepção de você mesmo que passa a mudar lá na montanha. E é por isso que a gente sempre pede, né, para os homens voltarem para servir, porque são duas experiências totalmente diferentes. Você subir a montanha, ganhar o teu pet ali, e entender sobre a montanha que você subiu, e outra coisa quando você sobe para servir, que é uma experiência diferenciada. Você participar do outro lado do balcão, né? Quando você está vendo também... Vendo a transformação dos homens, colaborando para a transformação deles e entendendo nos mesmos locais que você passou, que você viveu de uma forma e que outras pessoas vivem de uma forma totalmente diferente daquilo. Né? Por quê? Porque é individual. Cada um, é uma das coisas que a gente sempre fala, que cada um tem a montanha que merece. Entendeu? Então, não é uma montanha única. É o obstáculo que você criou durante a tua vida toda. Isso aí. O Alex teve... Nós subimos a mesma montanha no mesmo dia. Mas ele teve a dele, eu tive a minha. Passamos pelos mesmos lugares, pelos mesmos desafios, fizemos as mesmas coisas, ouvimos as mesmas coisas. Mas só que o que aconteceu com ele foi diferente do que aconteceu comigo. Porque eu tive o meu processo de vivência durante a vida. Ele teve o processo dele. Né? E mediante as nossas histórias até que porque, cada um de como nós o senhor falou no início da entrevista, o senhor foi criado no meio evangélico. Nasceu, cresceu e se formou no meio evangélico. Isso. Ele já não, né? Já não. Ele teve uma conversão depois. Isso, uma conversão depois. Né? Até então, pelas nossas histórias de vida. Né? Eu me casei cedo, 21 anos de idade. Minha primeira namorada, comecei a namorar com 17 anos e casei com ela aos 21. Entendeu? Então, não tive outras coisas. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Fiquei, né, nesse meio. Então, a minha forma de encarar a montanha foi o estilo do Alex já veio de um estilo de vida diferente. Então, ele teve Tomou uns goró. Bastante. Né? Então, são todas essas coisas que ele viveu de uma forma diferenciada. Ele teve uma infância com pai e mãe. Eu não tive. O meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida de 6 meses. Então, do senhor? Isso. Minha mãe estava grávida de mim, com 6 meses, meu pai teve um acidente de trabalho e faleceu. Eu não conheci meu pai. Então, todas Mas essas... teve uma outra figura paterna? Tive depois, né, com 4 anos de idade. Minha mãe conheceu outra pessoa. Né? E aí a gente tu chama de pai outra... até hoje? Nunca. Não. Esse foi um dos grandes desafios meus na montanha. Porque mesmo com 4 anos de idade, eu nunca chamei ele de pai. Entendeu? Por quê? Por causa de questões familiares, sabe? Vó, vô, tios, sabe? Que iam tirando essa questão de paternidade da minha vida. Então, foram questões que também foram resolvidas na montanha. Entendeu? Sobre essa questão. São pedras que você... ou a vida te coloca nas costas e você vai subindo, sei lá, com uma tonelada e vai tirando. E vai tirando. E você vai entendendo. Você vai entendendo Legal. sobre valorizações, sobre todas essas questões. E isso vai sendo trabalhado dentro de nós. Então, é por isso que quando chega lá no final, você viu que aquilo que você caminhou, o desafio que você teve, não foi nada disso, foi 100% espiritual, porque você chega lá no final, você entende assim, uau, cadê esse desafio? Cadê essa dor nas pernas? Cadê esse calo que era para fazer no meu pé e não fez? Por que, sabe? Todas essas coisas, você chega lá e eu superei tudo isso e eu consegui e eu tô diferente e tudo que eu quero agora, né, é voltar para casa, abraçar meu filho, abraçar minha esposa, ter um jantar com eles e poder viver isso que eu quero viver de verdade ao lado deles. Então, são todos esses detalhes que a gente vai superando e entendendo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, até os restos, se quiser participar. Não necessariamente a pessoa precisa ser um legendário, estar no legendário, mas vocês já levam essa transformação para outras pessoas, mesmo as pessoas não indo na montanha? Com toda certeza.
Eu não só porque sou pastor, né? Mas isso é um padrão de vida que a gente já levava anteriormente, sabe? Eu acredito que o Legendários acelerou em algumas áreas alguns processos de transformação. Que aquilo que a gente viveu naqueles 3 dias, quem sabe demoraria anos para a gente abrir os olhos para enxergar. Então, quando a gente conversa com pessoas e a gente, né, todos os dias está no meio de pessoas, a gente entende o potencial de cada uma delas e quando a gente vê que o potencial é um potencial tão grande, lógico que a gente vai fazer um convite para o Legendários. Porque a gente sabe que a gente pode acelerar o processo de entendimento nela de um final de semana, aquilo que demoraria 10 anos. Para ela entender, para ela realmente pegar aquilo como um padrão de vida para ela. Então, é isso que a gente leva. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus está aqui com a gente agora. Assim como ele vai estar junto conosco lá dentro do carro, quando a gente estiver voltando para casa. Assim como ele está na igreja, assim como ele está nas casas. Ele é onipresente. Ele é onipresente. Então, independente de ser no Legendários ou onde for. Se Jesus mas a quiser pessoa realmente... mas a pessoa também tem que querer, abrir né? o coração. Isso. Que até Jesus mesmo fala sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Então, Jesus não arromba a porta, Jesus não é um cara não é metido para chegar e... Não. Ele se permite a ser, sim, aquele que você convida e ele entra. Tu falou do Legendário número 1 ser Jesus Cristo. E o 2 quem é? Então, esse é um dos detalhes, né? Quando o pastor Chepe, ele subiu a montanha... ele é o 03. Ele é o 3. Tá. O 2 é o pastor dele. Ele resolveu honrar o pastor que apresentou Jesus para a vida dele, que foi o discipulador dele. Mesmo o pastor dele não tendo subido a montanha, ele disse, por uma questão de honra, o Senhor é o Legendário número 2. Porque depois de Jesus, foi o Senhor que me ensinou a ter essa vida espiritual em Cristo Jesus. E eu vou ser o 3. Então foi por uma questão de honra. Ele honrou o pastor dele, o líder espiritual dele, com esse número, né? De Legendário número 2. Que legal. Uma baita homenagem, né? Para uma pessoa que significou muito para a vida dele também, né? Isso mesmo. É vivo ainda o Legendário número 3? É vivo. O 2 e o 3 são vivos. O 2, o 3. E são pessoas bem jovens, vão viver bastante ainda. Vão viver bastante para contar histórias ainda, muitas histórias. Gostou desse vídeo? Gostou desse corte? Se inscreva aqui no canal da Líder FM.